Esses dois homens nasceram no mesmo país, na mesma categoria de peso, com 4 anos de diferença. Os dois foram campeões mundiais de judô. Um deles tem 2 ouros olímpicos. Ele é considerado o melhor atleta da sua categoria. O outro se aposentou aos 31 anos, sem nunca ter participado de uma Olimpíadas. E ele não deixou de participar de uma Olimpíadas porque ele era pior. Na verdade, esse mesmo atleta foi campeão mundial 2 vezes. Inclusive venceu o outro numa semifinal. A diferença entre essas duas vidas acontece em 2020, no meio da pandemia, com a arquibancada completamente vazia dentro da Kodokan. Seria disputado então uma luta, e essa luta em questão durou 24 minutos, cerca de 6 vezes mais do que uma luta convencional. Eu sou o Christian Félix e essa é, na minha opinião, a maior rivalidade dentro do judô, pelo menos no século 21. E na minha opinião também é a rivalidade mais cruel. Mas para entender essa rivalidade, por que essa luta de 24 minutos aconteceu, você primeiro tem que entender o que é o Japão no judô. O sistema japonês funciona um pouco diferente do restante do mundo. Normalmente, se você é o melhor atleta de determinada categoria no seu país, você vai para as Olimpíadas, simples assim. Mas no Japão tem um toque a mais. A Federação de Judô do Japão decide quem vai ir para as Olimpíadas com base em 2 competições nacionais, a Kodokan Cup e o All Japan. Não basta você ser o melhor do mundo dentro da sua categoria com base na pontuação da Federação Internacional. Na verdade, o que importa é se você é o melhor do Japão. Em 2020, o Japão tinha 2 campeões mundiais nessa mesma categoria. E deixa eu te apresentar os nomes. Yoshiro Maruyama nasceu em 1993, em Miyazaki. Ele é conhecido no judô principalmente por uma técnica que eu acho magnífica, o Uchimata. O Uchimata é uma técnica onde você varre o oponente por dentro das pernas dele, encaixa coxa contra coxa e gira o oponente por cima de você. Todo mundo no judô aprende em algum momento, só que ninguém faz direito. Ou melhor, quase ninguém. Inclusive, muitos, talvez até eu, consideram o Uchimata dele superior que do próprio Ono, que é bicampeão olímpico. Na semifinal do Mundial de 19, Maruyama vence o... Se Maruyama é especialista em um golpe que é o Uchimata, na minha opinião, o Abi é o contrário. Por enquanto, ele tem o Sodetsu Surikomigoshi dele, que é o golpe e a assinatura dele. Mas ele é um judoca muito versátil e que tem um repertório muito amplo. Ele foi campeão mundial em 2017, 18, 22 e 23. Aos 17 anos, esse garoto até então já tinha derrubado um tricampeão mundial. Então, esse é o quadro de 2022. 2 campeões mundiais na mesma categoria, mesmo país, um com o apelido de artista e outro que era um completo fenômeno. Eles se enfrentaram 8 vezes antes daquele confronto de dezembro de 2020. 8 confrontos, quase todos decididos na prorrogação, série equilibradíssima. Só que nenhum deles conseguia estabelecer um domínio claro sobre o outro. E a Olimpíada de Tóquio estava chegando, em casa, no caso no Japão, só que só teria uma vaga. A Federação Japonesa tinha 2 escolhas: escolher na canetada quem seria o titular daquela vaga, o que geraria uma revolta imensa, ou colocar os 2 em cima do tatame para um matar o outro e quem sobreviver ficasse com a vaga. E aqui entra uma regra muito específica que sem ela esse vídeo não existiria muito provavelmente. Golden Score é a prorrogação do judô e foi oficializada em 2003. Ela veio para substituir a decisão que antes os árbitros sinalizavam através de bandeiras. Até 2008, o Golden Score durava no máximo 5 minutos. Em Pequim, reduziram para 3. Em 2017, a Federação Internacional de Judô tomou uma decisão radical. O Golden Score seria infinito. A luta só terminaria então quando alguém pontuasse ou fosse desclassificado por alguma penalidade específica. E aí, 3 anos depois, 2 japoneses subiram em cima do tatame para descobriu o que ilimitado significava na prática. O local escolhido não foi por acaso, a Kodokan, local onde o mestre Jigoro Kano fundou o judô em 1882. Essa luta em questão foi transmitida em horário nobre para todo o Japão. Um país inteiro assistindo um confronto histórico, só que dentro do ginásio estava completamente em silêncio. 4 minutos de tempo regulamentar, Maruyama recebe o primeiro Shido. Depois, os dois ficam empatados
empatados em penalidades, então os dois ficaram rapidamente com 2 Shidōs cada um. E isso é importante, porque no judô, quando se tem 3 penalidades, você é desclassificado. Os dois estavam a uma punição de perder a vaga olímpica sem levar um único golpe. E no fim dos 4 minutos, o placar estava 0-0. O que entraria então, Golden Score, nas regras de 2017, tempo ilimitado. 5 minutos de prorrogação, ninguém pontua. 10 minutos de prorrogação, os árbitros poderiam encerrar aquilo a qualquer minuto, dando uma penalidade para qualquer um dos dois, afinal os dois estavam pendurados. Eles se recusaram, eles queriam ver uma técnica. 15 minutos. A luta foi interrompida 2 vezes por sangramento. Aos 18 minutos e 19 segundos da prorrogação, Abe começa a sangrar pelo nariz. Pausa técnica, botaram algodão no nariz dele e volta pra luta. 20 minutos de prorrogação, 24 minutos de luta no total. Nenhum dos dois tinha marcado um único ponto. Então, meio do nada, Abe entra com a perna direita por dentro, ou Uchigari. A varredura interna, um dos golpes mais básicos do judô e que a gente aprende mais cedo. Maruyama tenta girar no ar para não cair de costas, mas ele não consegue defender. Silêncio, Wazari, Soremade. Acabou a luta ali. E agora, a parte que me interessa mais porque é onde a ciência entra. Um combate adulto masculino no judô dura 4 minutos normalmente. Essa luta durou 24, 6 vezes mais do que esse tempo comum. O judô é um esporte de altíssima demanda glicolítica, especialmente nos membros superiores, que trabalham o tempo todo na pegada. Em 4 minutos de intensidade máxima, as reservas de glicogênio e fosfocreatinas ficam muito comprometidas. Aos 20 minutos de prorrogação, o lactato acumulado degrada a coordenação motora fina e a contração muscular. Exatamente as 2 coisas que o judô de alto nível mais exige. Estudo com judocas mostra uma perda de fluidos de cerca de 1,5 litros a cada hora de treinamento. E os dois já estavam vindo de cortes de peso para entrar na categoria. E não teve intervalo porque não tem intervalo no judô, não tem a pausa para reidratação. Nos minutos finais, aqueles 2 atletas já não estavam mais lutando um contra o outro, eles estavam lutando contra o próprio corpo. Aos 24 minutos, sinceramente, não sobra mais corpo para você fazer uma técnica bonita. Sobra simplesmente o que sobra. No dia 25 de julho de 2021, Hifumi Abe é campeão olímpico em Tóquio. E no mesmo dia, a irmã dele, Uta Abe, também foi campeã. Os primeiros irmãos da história a ganharem ouro individual no mesmo dia em uma Olimpíadas. 3 anos depois, em Paris, ele repete, bicampeão olímpico. Venceu a final contra o nosso brasileiro, William Lima. Em 2025, no Mundial de Budapeste, Abe perde para um não japonês. A primeira vez que isso acontece em mais de 6 anos. Ficou com bronze e disse o seguinte: se eu tivesse cometido esse erro nas Olimpíadas de Los Angeles, seria o pior cenário possível. Não quero desperdiçar essa derrota, quero usá-la para vencer em Los Angeles. E Murayama, ele não parou. Em 2021, enquanto Hifumi Abe ganhava o ouro olímpico, ele foi campeão mundial e fica com seu 2º título. No ano seguinte, vice-campeão mundial. Continuou competindo por mais 4 anos depois disso. 17 de fevereiro de 2025, aos 31 anos, ele anuncia a sua aposentadoria. 2 vezes campeão do mundo, o maior ultimata da geração dele, e nenhuma participação em Olimpíadas. Um detalhe, olha o que ele disse logo depois de perder aquela luta em 2020. O resultado é tudo, o veredito saiu, mas eu fiz tudo o que eu podia. O Abe me tornou mais forte mentalmente. Sem dúvida, ele me fez um judoca melhor. Ele agradeceu ao homem que tinha tirado dele a única coisa que ele jamais teria de volta. E faça o seguinte exercício e questionamento: se o Hifumi Abe não existisse, será que o Maruyama seria um atleta espetacular, com um judô lindo como ele tem? Da mesma forma, se o Maruyama não existisse, será que o Hifumi Abe seria esse cara completamente versátil e espetacular, também com um judô muito bonito? Eu acredito que nenhum dos dois seria tão grande como eles são se o outro não existisse. Como eu já tinha dito, na minha opinião, essa é a rivalidade mais doída do judô. Eu gostaria muito de ter visto Maruyama lutar, disputar uma Olimpíadas, mas infelizmente a gente jamais verá isso. Em resumo, esse foi o vídeo. Todas as fontes que eu utilizei para escrever esse roteiro estão logo abaixo na descrição, caso vocês queiram conferir. Sinta-se à vontade para sugerir novos vídeos na seção de comentários. Eu sou o Christian Félix e a gente se vê na próxima.